para começar esse primeiro webinar sobre o Sintegre. Aqui estamos eu, Esdras Teixeira, a Renata Velasco e o Anderson Gulão. Nós somos da Gerência Executiva de Relacionamento com os Agentes e Assuntos Regulatórios e o Anderson da Gerência de Tecnologia. Bem, eu vou explicar um pouquinho como é que vai ser a dinâmica desse webinar de hoje, o primeiro webinar do Sintegre, que começou... Na verdade, o sistema foi lançado há 3 semanas atrás, aproximadamente quase 3 semanas. Eu vou explicar um pouquinho como é que vai ser a dinâmica, o chat, que vai ser aberto a todos, como é que a gente vai fazer essa apresentação. Bem, meu nome é Esdras, como eu disse, eu sou engenheiro da Gerência de Relacionamento com os Agentes. Primeiramente, eu vou falar um pouquinho da dinâmica, vou falar um pouquinho também do contexto institucional, por que do Sintegre, né? Por que a gente lançou essa plataforma. Vamos navegar pela ferramenta e no final a gente vai abrir um tempo para esclarecer as principais dúvidas. A duração aproximada é de 1 hora, a gente está pensando aí em não extrapolar esse tempo, abrir no finalzinho para tirar as principais dúvidas. A gente pede que os comentários sejam enviados pelo chat, por favor, sim, que todos se identifiquem e enviem os comentários. E a gente vai levantar as principais questões e a gente pretende respondê-las no final do webinar. Assim, a gente não vai ter tempo para responder todas as perguntas, mas a gente vai abrir um fórum depois no portal do Sintegre para poder fazer a comunicação com o público em geral. Então, vamos lá avançar. Aqui eu já falei um pouco da equipe e o contexto institucional. Aqui um pouco da missão do operador, né? A gente tem a lei que fundou, né, criou o ONS, mas eu queria dar um foco maior na missão do operador, que é operar o Sistema Interligado Nacional de forma integrada, com transparência, equidade e neutralidade, de modo a garantir a segurança, a continuidade e economicidade do suprimento de energia elétrica no país. A gente dá um foco aqui nesse integrada, com transparência, equidade e neutralidade, que a gente acha que o Sintegre, acredito que o Sintegre vem para suprir principalmente esses pontos. Quais são os pilares do relacionamento do ONS com os agentes do setor? A gente está procurando aprimorar a integração dos atores do setor elétrico, prover aos agentes, entidades, sociedades, produtos e serviços com transparência e equidade, ser um facilitador para a discussão da evolução tecnológica do setor elétrico, aprimorar os canais de relacionamento, troca de dados e disponibilização das informações, ampliar seu protagonismo na regulação setorial. E aí vem o Sintegre. Quais os principais benefícios que a gente almeja, né, com a plataforma? Comunicação mais efetiva, facilidade de acesso a produtos e serviços. O Sintegre, a plataforma que foi lançada, pode ser acessada pela web, pelo celular, ou seja, em qualquer lugar você poder acessar os produtos navegando pelos processos do operador de forma fácil. Notificações, agenda, fóruns e outras funcionalidades que não existiam antigamente foram lançadas. E agilidade e confiabilidade no atendimento aos agentes. A gente lançou uma central, no finalzinho a gente vai falar um pouco mais sobre ela, para quem não conhece, o telefone, os canais para poder entrar em contato com o ONS, enfim. Só que quando a gente lançou o Sintegre, a gente percebeu teve alguns impactos percebidos, que muitos agentes tiveram dificuldade na localização de algumas informações. Antigamente a gente tinha o CDRE e o próprio site do ONS, o /agente, que eram locais que a gente disponibilizava os principais produtos. Algumas pessoas tiveram dificuldade na configuração de acesso. Problemas também de integração foi solicitado muito, a gente vai falar um pouco no final também, de integração via API. Muita gente tinha conectado no nosso site robôs que buscavam informações e quando mudou para o Sintegre, essas conexões foram perdidas. E também um pouco das notificações que a gente também vem recebendo algumas sugestões de melhorar um pouco mais esse sistema de notificações. Então a gente também vai falar um pouquinho sobre isso. Bem, conhecendo o Sintegre, vamos entrar então no portal. Eu estou aqui com a tela do site do ONS. Enfim, para entrar no Sintegre, a gente digita aqui em cima o usuário e o e-mail e coloca a senha. Para quem não é usuário ainda, a gente tem que clicar aqui no botão de cadastrar
e digitar o nome. Vamos colocar aqui, fazer um exemplo. Um CPF válido. Vou botar um exemplo aqui para testar. Um e-mail. Telefone, não é obrigatório, inventar uma senha. E caso seja necessário cadastrar uma empresa, é necessário clicar aqui nesse botão e clicar depois nesse link aqui para cadastrar a empresa. Caso não seja necessário, você for um estudante, imprensa ou público em geral, não seja um agente do setor, né, especificamente, pode selecionar alguns desses campos aqui. Mas caso seja necessário cadastrar uma empresa, a gente cadastra a empresa, a razão social, CNPJ, o telefone, e depois da aprovação do cadastro dessa empresa, será enviada uma notificação, a nossa equipe vai confirmar o cadastro, e então será possível, posteriormente, o usuário se cadastrar dentro do Sintegre, se associando, né, àquela empresa que ele está representando. Então, esse é a principal... Para acessar o Sintegre, a gente precisa entrar pelo site do ONS e solicitar um cadastro, ou, caso já tenha um cadastro, digitar diretamente o login e a senha. Então, agora eu vou para a tela principal do Sintegre, já estou com o usuário aqui logado. Esse é o Sintegre, a visão atual do sistema. A gente tem aqui o menu inicial, onde a gente consegue navegar pelos macroprocessos, serviços, um menu de perfil, busca, de atendimento. Aqui em cima a gente tem um webdoor, onde são apresentadas as principais notícias e informações relevantes para os agentes do setor. Aqui a gente está, por exemplo, workshop de aplicações práticas. Se eu navegar para o lado, eu vou ver aqui o próprio webinar de hoje. Enfim, são as principais notícias que são divulgadas no Sintegre. Aqui a gente tem uma aba de notícias, que a gente divulga as principais notícias. Na verdade, todas as notícias estão agrupadas nessa caixa de notícias, sendo que são personalizadas de acordo com o perfil do usuário. Por exemplo, dependendo do perfil dos produtos que você está associado, essas notícias são filtradas de forma personalizada de acordo com o interesse e o perfil. Tem a agenda, os principais eventos, e os produtos favoritos eu vou mostrar um pouquinho mais para frente como favoritar alguns produtos, para o acesso ser mais fácil. Produtos em elaboração, a gente vai falar um pouquinho mais na frente também o que é esse recurso de colaboração em produtos, quando o ONS disponibiliza algum produto para colaboração dos usuários. E aqui são os últimos produtos publicados, isso sendo aqueles produtos, considerando os produtos que o usuário assina. E o fórum, que dependendo do período ou de alguma fase de algum processo, pode ser disponibilizado algum fórum para a colaboração de todos os usuários, assim como a gente vai fazer para o próprio webinar futuramente no final desse evento. E aqui embaixo é uma pesquisa que a gente está realizando, a gente gostaria até de reforçar para que quem puder avaliar o Sintegre, que a gente está sendo muito útil para a gente receber esse feedback de melhorias, críticas, enfim, para a gente poder estar aprimorando o sistema. A gente sabe que no início ocorreram alguns problemas na virada do CDRE para o Sintegre, mas a gente está aprimorando e a ideia é obter a colaboração de todos mesmo para poder fazer essa melhoria no sistema. Enfim, eu vou navegar aqui na aba Meus Macroprocessos para apresentar o que são os macroprocessos do ONS. De todos os produtos e resultados que o ONS disponibiliza, a gente agrupou dentro da cadeia de valor do ONS e disponibilizou esses produtos de acordo com esses macroprocessos que, se eu clicar aqui em Conheça, eu vou visualizá-los. Ou seja, tem a parte de administração dos contratos, avaliação da operação, gestão corporativa, procedimentos de rede, integração, metodologias, requisitos e critérios, operação do sistema, planejamento da operação, programação da operação e relacionamento com os agentes. Se eu usar aqui como exemplo, vou entrar aqui na operação do sistema e acessar esse macroprocesso. Até antes de acessar, eu vou mostrar mais um ponto que eu posso explodir, fazer um drill aqui na operação do sistema.
eu tenho subprocesso, eu tenho processos debaixo desse macroprocesso. No caso da operação do sistema, eu tenho operação em tempo real e supervisão e controle. E se eu clicar um pouco mais, eu tenho todos os produtos desse processo. Ou seja, a ideia desse menu é ser informativo. Eu tenho uma descrição de todos os macroprocessos, processos do ONS, assim como os produtos que são disponibilizados. Para alguns casos, a gente tem até mais do que 2 níveis, a gente tem até 3 níveis que foi necessário quebrar um pouco mais para poder organizar melhor um pouco as informações. São mais de 300 produtos e resultados. Foi um esforço que a gente teve de organizar mais de 40 mil arquivos dentro desses processos, e aos poucos a gente ainda vai ajustando algumas informações. Mas, de forma geral, para a gente ter uma visão, onde que está aquele processo, onde que está aquele produto, a sugestão que a gente dá é entrar aqui dentro mesmo de conhecer os macroprocessos e navegar para poder encontrar as informações. E aí depois, logo agora, eu vou mostrar também como assinar um produto, né, para ele aparecer já logo na sua tela inicial. Só um pouco de ilustração, vou entrar aqui em operação do sistema. Ele abre uma figura dando uma visão geral do que é a cadeia de valor do ONS. A gente tem os grandes processos transversais, organização, gestão corporativa, relacionamento com os agentes. Aqui a gente tem toda a cadeia, desde o planejamento da operação até a avaliação da operação, integração de instalações, administração de contratos, metodologias, requisitos e critérios e gestão dos procedimentos de rede. Para cada macroprocesso desse, a gente tem um conjunto de processos, e dentro desses processos a gente tem os produtos que são derivados, né, são resultados desse processo. Aqui embaixo a gente tem, por exemplo, dentro da operação do sistema, a gente tem um processo de operação em tempo real. Então a gente tem esses produtos aqui embaixo, por exemplo, IPDO, e supervisão e controle, a gente tem esses produtos. Para cada, se eu navegar e entrar num processo, por exemplo, de avaliação da operação, essa tela é um pouco diferente, porque já aparecem outros produtos e outros processos que são derivados aqui, né, são subprocessos da avaliação da operação. Então eu vou mostrar agora como, depois de dar uma visão geral sobre os macroprocessos do ONS, como que eu consigo colocá-los aqui no menu para acessar de uma forma mais fácil. Eu vou aqui em meus produtos, e aqui eu consigo visualizar todos os produtos, todos os processos e os produtos também desses processos. Os processos, os produtos e os respectivos produtos. Então, eu vou fazer um exemplo com a operação do sistema e a programação da operação. Dentro da operação do sistema, se eu selecionar essa caixinha de operação do sistema, eu já seleciono todos os produtos abaixo dela. Se eu quisesse selecionar um determinado produto, eu teria como escolhê-lo individualmente. E aqui dentro da programação da operação, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou salvar. E salvando, quando eu vou voltar à tela inicial aqui do Sintegre, para ele dar uma atualizada. Só aguardar uns segundos. Demora um pouquinho, mas logo depois eles vão aparecer aqui. Enquanto ele está sendo atualizado, eu vou mostrar uma outra funcionalidade de favoritos. Que depois que eu assino esses processos, todos os produtos que são resultantes daquele macroprocesso aparecem aqui para eu selecioná-los como favorito. Se eu clicar aqui no AcomPH, por exemplo, e vou selecionar um outro aqui, o IPDO, um produto, o AcomPH da programação, né, da gerência de hidrologia, e o IPDO é da operação em tempo real. Eu volto à tela inicial do Sintegre. Eles aparecem aqui como favoritos. Aqui já tinham outros desse usuário, mas o AcomPH não estava e o IPDO também não. Eles agora aparecem aqui e facilita, né, o download desses produtos, porque eu consigo clicar nesse botãozinho aqui e fazer o download da última versão do AcomPH que foi disponibilizada, do IPDO
a mesma coisa. Se eu clicar aqui nesse outro botão, ele vai abrir o processo do IPDO, onde eu tenho todo o histórico do IPDO. Eu vou navegar um pouco mais tarde para mostrar um pouco mais o que é essa tela de processos. Mas voltando à tela do Sintegre inicial, acho que aconteceu algum pequeno probleminha, mas logo depois vai aparecer aqui os processos. Às vezes demora um pouco, a gente está fazendo alguns ajustes, mas os principais processos vão aparecer aqui dentro. Eu vou voltar logo depois. Avançando, vou falar um pouco do meu perfil. O que seria esse menu Meu Perfil? Aqui tem as principais informações pessoais, dados de contato, na verdade informações institucionais, né? Os meus produtos, sistemas que você pode se associar, preferências de notificações. Vamos clicar aqui em informação pessoal. Aqui eu tenho o nome, CPF, que é uma informação obrigatória, e a data de nascimento. Os dados de contato. Eu tenho meus e-mails, telefones, e aqui em cima é possível incluir o endereço também. Meus produtos são os produtos que eu assinei. Aqui está aparecendo a operação do sistema e a programação da operação. É bom ressaltar que todo produto que a gente assina, depois que você assina e é aprovado pelo sistema, você recebe notificações sempre que um produto é atualizado, ou que quando for disponibilizado alguma informação para colaboração, enfim. É a partir do momento que você seleciona esse produto ou processo que você recebe as notificações. Meus sistemas, dependendo do perfil do usuário, essa tela pode variar de sistemas que você pode solicitar acesso. Nesse caso aqui só está aparecendo um SPDO. E aqui as relações profissionais. Aqui a gente criou uma relação de agente fictício, ele trabalha nessa empresa. Aqui embaixo tem as preferências de notificações. Para cada funcionalidade do Sintegre, agenda, fórum, notícia, produto em elaboração e publicação de produto, você consegue selecionar que tipo de notificação você quer receber para cada produto. Aqui aparece, como eu me associei, eu assinei, né? Todos os produtos desses processos aparecem aqui vários produtos. E eu posso habilitar ou desabilitar a notificação pelo portal ou por e-mail para cada um deles. Para o fórum a mesma coisa, notícias, enfim. Para cada um desses eu posso fazer essa configuração. Uma questão que já foi levantada, já foi apontada pelos usuários, é um pouco a dificuldade de selecionar um a um esses produtos que você deseja receber alguma notificação. A gente já está pensando, já está evoluindo essa tela, né, essa funcionalidade, para poder incluir um botão aqui de selecionar todos, ou poder também receber um resumo semanal do que aconteceu. Às vezes eu só quero receber a informação na sexta-feira, então a gente está trabalhando para poder evoluir essa tela, né, essa página de preferências de notificações. E aqui embaixo exatamente o que está escrito para trocar a senha, né? Você digita senha atual e configura uma nova senha caso identifique necessidade. Deixa eu voltar aqui para a tela inicial. Só atualizando. A gente está vendo até... Deveria aparecer já aqui os processos que foram associados, mas logo depois a gente volta nesse ponto. Eu queria mostrar, quando eu acesso um processo, quais são os produtos, como funciona dentro da tela do processo que as pessoas se associam. Então vou voltar aqui na tela de conhecer os macroprocessos para poder... Só para dar um exemplo. Vou fazer um exemplo aqui com a programação da operação. Eu vou entrar aqui em acompanhamento da previsão hidrológica. Na verdade, eu vou entrar nesse aqui, porque eu gostaria de mostrar com o pH.
acompanhamento das condições hidroenergéticas, e vou acessar a página do processo. O que a gente tem aqui? A gente tem a tela principal, a tela inicial desse processo, do qual a COMPH é um dos resultados. Então eu tenho a tela de início, a parte para eu voltar aqui de início, que é exatamente essa tela com as notícias desse processo, a agenda deste processo também e os últimos produtos que foram disponibilizados, tudo desse processo, porque naquela tela inicial do Sintegra a gente tem os produtos de todos aqueles produtos que foram assinados, mas aqui a gente está falando especificamente do processo de acompanhamento das condições hidroenergéticas. Em quais são os produtos desse processo? Se eu clicar aqui em produtos, eu tenho uma visão de todos esses produtos, que são a COMPH, o OFEM, o RDH e o relatório de acompanhamento hidrológico. Aqui é importante ressaltar que nessa tela só aparece a última instância de publicação desse produto. Por exemplo, a COMPH aqui que está aparecendo é o 26 de julho de 2019. O OFEM é a mesma coisa, são produtos que são divulgados diariamente. Tem produtos que são disponibilizados mensalmente, anualmente, então depende da periodicidade de publicação desse produto, a data que vai aparecer aqui de referência. Essa é a data de referência e essa é a data que o arquivo foi armazenado no sistema. Então é sempre bom ter em mente que essa data aqui é que representa a referência do produto, né, do arquivo. Essa data aqui é só uma data que o sistema mostra quando ele foi armazenado, porque com produtos históricos, quando a gente fez a primeira carga, essa data ficou a mesma para vários arquivos. Então é importante sempre destacar que essa é a data que representa a instância do arquivo. Se eu quiser ver o histórico da COMPH, eu clico aqui em ver histórico e ele vai me abrir o histórico dos ACOMPHs e vai carregando para todo o período que a gente tem esses arquivos. Voltando aqui para produtos, só para mostrar, eu consigo fazer um download por aqui do arquivo XLS. Na verdade, eu posso abri-lo online para visualização ou baixá-lo aqui através desse botão. Ele aparece aqui embaixo para mim. Antes de falar dos produtos em elaboração, eu queria mostrar o histórico de produtos. Se eu quiser ter uma visão de todo o histórico de todos os produtos desse processo, eu seleciono essa opção e aqui em cima eu consigo filtrar qual produto eu quero visualizar. Por exemplo, o OFEM, ele já vai filtrar aqui todos os arquivos do OFEM. O fórum, nesse caso aqui, a gente não tem um fórum, mas eu vou abrir um exemplo do PMO daqui a pouco. A agenda seria caso tivesse alguma agenda para esse processo. E outros documentos, essa aqui é uma biblioteca que, para alguns processos que disponibilizam informações que não são necessariamente produtos, às vezes é uma nota técnica ou alguma informação adicional que as áreas gerências do INS entendem como importante e disponibilizam dentro dessa área para acesso a todos os usuários que assinam o processo. Eu vou entrar aqui num outro processo. Opa. Que é o da operação do sistema. Eu vou entrar aqui em operação em tempo real. Eu queria mostrar também os produtos desse processo. Aqui a gente tem o Energia Agora, que na verdade é um sistema. Para alguns casos é possível fazer um download, para outros casos a gente acessa o sistema desse processo. E aqui eu queria dar um exemplo do IPDO. A gente colocou aqui dentro de produtos em elaboração duas instâncias do IPDO para colaboração como um exemplo. O que é possível nessa colaboração? As gerências do INS elas vão disponibilizar arquivos ou para edição simultânea ou para edição com comentários. Quando a edição selecionada é simultânea, que eu acho que é esse exemplo aqui em cima, é possível que os usuários colaborem
de forma simultânea no documento. Podem ser vários usuários ao mesmo tempo entrando nesse documento, que vão poder editar ou pelo Word ou até pelo próprio navegador através do Word Online. E aqui eu consigo adicionar informações adicionais. Por exemplo, na Sinteg. E aí a informação é salva em tempo real. Se eu clicar aqui em colaborar de novo, a informação já está salva. Então não há necessidade de clicar em algum botão de salvar. Então todos os usuários poderiam colaborar ao mesmo tempo. Poderia ser um exemplo de uma minuta, de uma reunião que é realizada e as áreas disponibilizam essa minuta aqui para todos colaborarem. E a outra forma é quando não é feita a edição, colaboração simultânea, é por comentários. A instância do arquivo é disponibilizada e é possível fazer o download do documento. Aqui no caso do IPDO eu faria o download clicando nesse botão. E aqui embaixo eu enviaria comentários para a área. Por exemplo, gostaria que fosse realizado algum ajuste. E aí eu incluo o comentário. E o comentário aqui do usuário, no nosso caso o usuário teste, foi enviado. E as áreas do ONS vão avaliar esses comentários para poder fazer os ajustes no documento, no produto. Então, essas são as principais funcionalidades que são possíveis de colaboração em produtos e também dentro do processo. Eu vou entrar aqui no exemplo do PMO, planejamento da operação. Na programação, desculpem. Programação da operação. Só para mostrar o fórum. Aqui no fórum, semanalmente, olha, o fórum foi aberto, já foi encerrado, mostra quem publicou o fórum, ou seja, é possível que os agentes colaborem nesse fórum, enviem, façam discussões em cima daquela instância que foi publicada. Nesse caso foi o PMO de agosto de 2019, esteve o PMO de julho, revisão 3. Para cada revisão foi aberto um fórum para discussão e todo mundo que está associado, que está com aquele produto, processo assinado, pode fazer contribuições através do fórum. Isso acontece para o PMO e para todos aqueles outros processos em que as gerências do ONS desejem abrir algum fórum para discussão. Então, voltando aqui para a tela inicial do Sinteg, eu queria mostrar também um pouquinho aqui da tela de serviços. Aqui a gente tem, de novo, conhece os macroprocessos. A gente tem a agenda geral, é uma outra forma de visualizar a agenda. Eu tenho aqui todos os eventos cadastrados já no Sinteg, as principais notícias. Aqui a gente tem as notícias também publicadas em ordem cronológica. Contatos do setor. Nessa tela aparecem todos os contatos da empresa da qual o usuário faz parte, ou seja, ele consegue visualizar as informações de contato, procurar por alguma pessoa. E aqui embaixo as instituições que ele representa. Por exemplo, nesse caso, o nosso agente representa o agente fictício. Que aparece aqui o nome, agente fictício, razão social. E quando a gente clica dentro dessa opção, aparecem informações como se ele é membro associado ou não, qual a categoria, quantidade de votos para a Assembleia do ONS que aquele agente possui, quem são os administradores, essa é uma informação importante, quem é o administrador daquele agente, quem são os responsáveis por administrar aquela empresa no Sinteg, ou seja, é sempre importante manter os dados de contato atualizados, para a gente poder sempre estar com dados de e-mail, informações de telefone atualizados para fazer uma melhor comunicação.
Um outro ponto que a gente gostaria de ressaltar aqui é a busca, a tela de busca onde é possível filtrar por macroprocesso, por produto. Se eu procurar aqui por IPDO, ele filtra todas as instâncias de PDO, poderia colocar nota técnica. Colocar até um período, se eu quiser filtrar por período. Ele vai aparecer onde tem nota técnica selecionada. Ou seja, é uma facilidade de busca que a gente não tinha anteriormente. Então, é um recurso extra que a gente disponibilizou para poder facilitar, para a gente poder ter mais transparência, para localizar as informações que o ONS disponibiliza para todos. Além disso, a gente tem aqui a nossa central de atendimento, que eu tinha comentado que iria falar um pouco mais à frente, que a gente disponibiliza um telefone, que é o 21 3444 9393. Se for identificada alguma necessidade, alguma dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato conosco através desse telefone. É possível enviar também dúvidas para esse e-mail, relacionamento.agente@ons.org.br, ou preencher aqui o formulário do Sintegre. Você já encaminha a dúvida pelo processo ao macroprocesso. Isso facilita já, se for possível filtrar aqui a demanda, já facilita o encaminhamento aqui pela nossa área, para as áreas responsáveis dentro do ONS. E aqui tem o campo de perguntas frequentes. A gente ainda tem poucas perguntas, mas as áreas estão trabalhando para poder elaborar as principais questões e perguntas frequentes que estão surgindo em relação aos seus processos. A gente está fazendo até esse levantamento de acordo com a pesquisa. Por isso que é muito importante que a pesquisa seja respondida, independente do produto, do processo. É interessante para a gente saber o que está acontecendo para que a gente faça aprimoramentos na ferramenta e também dentro dos nossos processos. Então fiquem à vontade para poder responder a pesquisa, para a gente poder trabalhar essas informações e preencher as perguntas frequentes. Enfim, a gente também, só avançando agora, falei já da avaliação, a gente vai falar também um pouquinho de um ponto que foi levantado por muitos usuários, que é a questão da integração de dados. Via API, webhooks. Eu vou passar a palavra para o Anderson Gulon, da área de TI, para poder falar um pouquinho mais do que está sendo feito, construído nesse sentido. Olá pessoal, boa tarde. A gente está vendo aqui que tiveram algumas perguntas no chat, até recomendo que todos coloquem lá suas perguntas. Que a gente vai daqui a pouco respondendo todas elas, mas falando especificamente sobre a forma de acessar os dados, né, que estão disponíveis no Sintegre via um sistema do agente acessando nossa informação. Atualmente existem alguns agentes que fazem essa coleta dos dados vindo nos nossos servidores, né, acessando como se fosse uma pessoa, mas através de um robô. E isso acaba afetando a capacidade aqui dos nossos servidores, porque muitas vezes são feitas de forma arbitrária, né, com muitos acessos por segundo. E aí uma das coisas que a gente queria falar é que a gente já está desenvolvendo e em breve a previsão é para esse próximo mês a gente já está disponível com um manual de como usar, uma possibilidade de você configurar o webhook. Vocês vão poder configurar para cada empresa, né, um endereço de um serviço aí na empresa de vocês, onde a gente, ao ter um produto publicado, esse produto vai ser enviado para esse serviço que vocês indicarem. Então vocês vão poder cadastrar uma URL, indicar alguma segurança, um usuário e senha ou uma hash, algum tipo de autorização, e selecionar da mesma forma que o Wesley mostrou como selecionar para você
assinar as notificações por e-mail no portal, você também vai poder escolher para webhook. Então vocês vão cadastrar o endereço e dizer, nesse endereço eu quero receber esse produto. Tá? E toda vez que um produto for publicado, o sistema vai enviar para essas empresas que configuraram esses webhooks. Tá? A gente acredita que com isso facilite e diminua essa necessidade do acesso o tempo todo aqui nos nossos servidores para verificar novas versões, né, quando é lançado um produto, porque você vai ser avisado e já vai receber o arquivo ou um link para baixar o arquivo direto toda vez que ele for publicado. Acho que é isso. Da pergunta aqui, quais foram as pessoas? Tiveram algumas perguntas em relação a isso. Se tiverem mais alguma dúvida, pode colocar lá no bate-papo que a gente responde. Obrigado. Só retornando o Esdras falando novamente, para mostrar que demorou um tempinho a atualização, mas quando a gente assina os produtos e os processos, eles aparecem dessa forma, já como um atalho para navegação dentro do Sintegre, né? A gente tinha ficado devendo mostrar isso, está aparecendo aqui agora. Por exemplo, programação da operação, a gente tem aqui os processos e os produtos e processos também desse macroprocesso. Só para facilitar encontrar as informações de forma mais fácil, a gente sempre recomenda que os produtos sejam assinados lá em Meus Produtos, para que depois eles apareçam aqui como um atalho e facilite o dia a dia de navegação dos usuários. Nós tivemos mais de uma pergunta perguntando dos cadastros que já eram existentes já no CDRE. Todos esses cadastros que já tínhamos no CDRE, eles foram migrados para o Sintegre. Então, o usuário que estava cadastrado no CDRE pode usar ou o login que ele tinha no CDRE ou o seu e-mail com a mesma senha que vai acessar o Sintegre. Os produtos que ele tinha assinado no Sintegre estão mantidos no Sintegre, o que tinha no CDRE, e o acesso é da mesma forma. E qualquer dúvida também com relação a esse acesso, se mudar de empresa, o cadastro tem que ser excluído e solicitado um novo cadastro. Mas se a pessoa se manteve na mesma empresa, como é a pergunta, pode manter o mesmo cadastro com o mesmo e-mail. A gente tem uma outra pergunta perguntando se os macroprocessos serão os mesmos dos novos procedimentos de rede. Sim, em linhas gerais, os macroprocessos dos procedimentos de rede seguem também os macroprocessos da cadeia de valor do ONS. Nós tivemos mais perguntas sobre a exclusão de usuários. A gente vai ter a figura do administrador dos agentes, mas, no momento, qualquer exclusão de usuário pode ser enviado para esse e-mail que o Esdras colocou, que é o do relacionamento.agentes@ons.org.br, que essa exclusão vai ser feita pelo ONS, mas, posteriormente, os administradores dos agentes vão poder já fazer essa manutenção do cadastro, como era feita no CDRE. Se alguém tiver mais alguma pergunta... tem mais uma pergunta sobre o webhook. O Anderson Gulão vai falar. A previsão é para meados do próximo mês, né? Na segunda quinzena de agosto. Mas a gente vai avisar antes, né, quando a gente finalizar os testes, e vai colocar os manuais e exemplos de código em .NET e em Java, a princípio, de como vocês vão ter que desenvolver, né, esse serviço que vai receber o arquivo quando a gente chamar. Era isso? Tem mais uma pergunta sobre os navegadores. Sim, funciona. Ele é compatível com o Sintegre. Se o Sintegre é compatível com quais navegadores, né? Ele está falando que não está conseguindo logar no Chrome, mas assim, o Chrome e os navegadores modernos são compatíveis. Deve ser algum problema pontual. Eu peço que quem tiver algum problema com acesso, ou porque a conta, a senha não está batendo, ou porque não tem acesso, que mande um e-mail lá pro e-mail da central de atendimento. Usuários que excluíram, saíram da empresa. Tá.
A gente acabou de chegar mais uma pergunta sobre a exclusão de usuários. Nós pedimos que envie por e-mail para relacionamento com a gente, mas futuramente os administradores vão poder fazer essas exclusões, essa administração de cadastro. Os sistemas que foram migrados para o Sintegre foram os sistemas que têm autenticação integrada ao Sintegre, que a gente usa um autenticador que é o POP. Os que não são integrados, eles estão, quando o usuário se loga, ele não vai ver o sistema na lista de sistemas, que o Wesley vai mostrar agora, e ele pode acessar outros sistemas. Então, quando ele clicar em outros sistemas, vai abrir aquela tela que existia antes no /agentes. O usuário vai poder clicar no sistema e o login e senha permanece o mesmo que ele usava antes. Para os sistemas que são via Sintegre, o usuário vai poder se associar da forma que o Wesley mostrou, que ele vai lá em meus sistemas, todos os sistemas que estão disponíveis para o perfil dele, ele vai poder solicitar o acesso, que depois da aprovação por um usuário do ONS, ele pode acessar o sistema com o mesmo login e senha. Existe a previsão de migrar todos os sistemas para ser dessa mesma forma, com login integrado. Mas, inicialmente, tem alguns sistemas que foram migrados e outros estão nessa lista de outros sistemas e o acesso é feito da mesma forma. Tem uma pergunta sobre onde consultar o admin do agente. Tem uma pergunta sobre onde consultar o admin do agente. Entrando aqui em serviços, instituições, digitando o nome da instituição e buscando, aqui aparecem todas as instituições que aquele usuário é vinculado, com a qual ele representa, e a gente tem aqui os administradores, onde aparece o nome, razão social, membro associado, categoria, tem os administradores desse agente. Tem mais uma pergunta. Como será a definição de usuários administradores? No CDRE, a gente já tinha feito essa solicitação de indicação. É uma indicação que vai para a diretoria das empresas e os diretores das empresas passam para os seus gerentes e pode existir um ou mais administradores por empresa e esses administradores vão ser indicados, vai ter uma instrução nessa carta. Hoje, os administradores que eram administradores do CDRE são administradores no Sintegre. Então, os usuários, dessa forma que o Edson mostrou, podem ver quem são os administradores hoje no Sintegre. Ainda não está funcionando essa possibilidade do administrador excluir, incluir, alterar, porque nós não fizemos ainda um treinamento, não conseguimos falar com todos esses administradores para executarem essa atividade. Mas, futuramente, a gente vai poder mandar para cada um desses administradores e eles vão poder fazer essas atividades. Até então, a gente vai ter o relacionamento com agentes, excluindo e alterando os dados que sejam necessários. O descadastro de inadimplentes não vai ser feito pelo Sintegre, vai continuar sendo feito da mesma forma. Uma pergunta que foi feita aqui agora também. Só um minuto que a gente está atualizando as perguntas. Quem tiver mais dúvidas, por favor, nos envie. O sistema MSE, tem uma pergunta, o sistema MSE vai migrar da mesma forma como todos os outros sistemas, a gente vai fazer essa migração, mas hoje o MSE não é um dos sistemas que são acessados com login e senha integrado. A gente vai atualizar para ver se chega mais alguma pergunta. Pode ser cadastrado mais de um e-mail. Existe o e-mail que é o e-mail principal, que a gente chama, que é o e-mail da empresa, e você tem os e-mails de notificação, que podem ser quantos você quiser, para você ser notificado. Existe uma pergunta perguntando se é possível cadastrar outro e-mail para receber as notificações. O e-mail corporativo pode ser cadastrado como e-mail de notificação. O e-mail principal tem sempre que ser o e-mail de um usuário, mas ele pode colocar como o e-mail corporativo como e-mail de notificação, esse e-mail da área que vocês estão chamando. Tem uma pergunta de qual a antecedência que os manuais e códigos do webhook serão disponibilizados.
A ideia é que já nessa semana, no início da próxima semana, a gente já disponibilize os códigos de exemplo dos webhooks, mas a ideia é que pelo menos com 2 semanas de antecedência. Então, a ideia é que tal dia 1º a gente lance, libere lá no Sintegre os manuais, e aí depois disponibilizando a interface lá para vocês cadastrarem os webhooks. Tem uma pergunta sobre se a busca pela instituição está funcionando. Todas as instituições que o cadastro do usuário que está pesquisando está associado, ele vai ver nessa busca. Nós temos uma melhoria já nessa tela que vai aparecer para o usuário só já as empresas que ele representa, que estão associadas ao cadastro dele, e não vai precisar digitar. Mas digitando o nome da empresa, a busca, a gente testou aqui, está funcionando. Qualquer problema, pode entrar em contato com a central de atendimento. Só um adicional que é importante, tem que clicar naquela lupinha também. Que às vezes a gente clica no Enter, é até uma melhoria que a gente está prevendo, mas tem que clicar na lupinha para aparecer as informações na hora da busca. Só um minuto que a gente está recebendo novas dúvidas e questões. O AVD e o AVC continuarão no MSE nesse primeiro momento, mas existe uma definição de que todos esses sistemas vão migrar para o Sintegre, e o AVC e o AVD, especialmente, a gente tem um trabalho para fazer com que o AVC e o AVD já apareçam para as pessoas responsáveis ao logar no sistema, vai ter uma área específica, mas isso é também para o futuro. Os sistemas que estão já no Sintegre, o usuário só consegue ver. Existe uma pergunta se é possível consultar de maneira direta quais sistemas já estão no Sintegre. O usuário vai ver os sistemas que estão no perfil dele. Então, entrando em meus sistemas, ali o usuário vê quais são os sistemas que já estão no Sintegre que ele tem perfil. Em outros sistemas, ele vai ver todos os outros sistemas, ele tendo ou não perfil, porque ele vai precisar solicitar o login e senha caso ainda não tenha. A questão até semana passada, o e-mail de notificação não estava funcionando. Isso foi resolvido? Vocês sugeriram criar um novo perfil com e-mail corporativo. Isso a gente deve verificar qual é a questão, pois a notificação estava funcionando desde da implantação do Sintegre. Então, a gente tem que entender qual é esse caso, a gente vai entrar em contato com a pessoa que fez a pergunta. Os sistemas que possuem login de acesso por concessão também terão login integrado? Sim, se o sistema for desses sistemas que estão integrados já ao Sintegre, o login será integrado. Se não, continua da mesma forma. Se é possível acessar o Sintegre pelo login e senha que temos no MSE. Não, porque o MSE não é o sistema que está integrado ao Sintegre, não é um desses sistemas que são autenticados via POP. Está sendo refeito, mas ainda hoje todos os sistemas vão ser reconstruídos, refeitos para serem acessados da mesma forma, mas hoje o MSE não é ainda. Está atualizando o painel de perguntas. Tem uma pergunta: se é possível alterar o administrador de uma empresa através do Sintegre? Não é possível fazer essa realização através do sistema Sintegre hoje. Essa indicação deve ser feita se já existe um administrador, se não foi indicado ainda nenhum e já existe, é só uma alteração. Isso pode ser feito também nesse e-mail do relacionamento.agente.
A gente está atualizando, a gente não recebeu novas dúvidas. A gente respondeu as principais questões que foram levantadas. Para aquelas que a gente não respondeu, a gente vai estar tratando, a gente vai abrir um fórum e vai tentar responder todas as pessoas que fizeram essas perguntas, e o fórum vai ser aberto logo em seguida dentro do Sintegre para que sejam enviadas novas contribuições e dúvidas em relação ao sistema Sintegre e outros sistemas e produtos, processos relacionados do ONS. Só reforçando, em caso de qualquer dúvida, entrar em contato com a central de atendimento nossa do ONS e nos avaliar também, avaliar o sistema. É muito importante, reforço a avaliação do Sintegre, a pesquisa que está lá na página inicial do Sintegre. A gente queria agradecer a participação de todos nesse webinar, que foi o primeiro. A gente espera realizar outros futuramente, com novas funcionalidades. Enfim, eu acho que seria isso. Eu não sei se a Renata e o Anderson gostariam de falar mais alguma coisa. Chegou uma pergunta agora, rapidinho, perguntando se no CDRE era possível fazer a assinatura eletrônica do contrato. Não, a assinatura eletrônica do contrato ela é feita em outro sistema. O usuário tem que estar cadastrado no sistema de contratos, no SACT, que o SACT ele é integrado, né, ao Sintegre. O usuário que tem essa permissão, ele vai lá no Sintegre, em meus sistemas, se associa, faz essa associação, mas a assinatura realmente ela é feita no sistema de contratos. Mas é o mesmo login e senha. Em meus sistemas, o usuário pode ir lá e selecionar e solicitar os perfis. Eu acho que agora foi a última. Então, a gente agradece a todos, deseja uma boa tarde e um excelente final de semana. E até a próxima.